Olá pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava andando na internet, daí eu vi o Google Trends, né? Que são as partes mais pesquisadas, né? O que as pessoas pesquisam no dia a dia delas. E daí eu vi que o futebol dominava as pesquisas do Google Trends. Eu falei, gente, por que o futebol... Bom, eu cresci acompanhando futebol, não sou a pessoa mais engajada do mundo no assunto. Mas eu fiquei pensando, por que as pessoas amam tanto futebol? Por que o Brasil é chamado o país do futebol, ainda tem mais essa. Mas por que ele tem esse impacto tão grande na vida das pessoas, né? Recentemente também surgiu uma coisa meio ridícula, assim, que alguns católicos, na minha opinião, interpretando muito mal a moral da igreja, mandam perguntas assim meio esdrúxulas, falando assim, não, o drible é pecado, porque o drible é enganar os outros. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa horrível, assim. Não, o drible não é pecado, tá? Não, quando se fala de enganar os outros, não mentir, não é uma interpretação tão literal assim da coisa, isso não tem lugar nenhum no treino da igreja. Mas eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei, bom, há muita confusão sobre esse fenômeno do futebol, né? Quer dizer, as pessoas não têm uma visão clara. E eu pensei, vou falar um pouco sobre o simbolismo disso. Então, uma partida de futebol, como muitos dos esportes, ela é uma simulação de um combate. Entre os gregos, você já tinha toda a parte do atletismo como parte, é uma catarse relativa à vida de combate, à vida cotidiana, e uma demonstração de habilidades na qual as cidades-estado não precisavam necessariamente estar combatendo umas com as outras, mas elas cantavam um canto comum de busca da excelência e competiam de maneira amistosa em capacidades físicas, né? Então, quem é mais rápido, quem vai saltar melhor, quem vai atirar melhor alguma coisa. As capacidades físicas são muito semelhantes às necessárias para caça e para guerra, que são as que gestam o início das civilizações, sem sobreviver conseguindo caçar, mesmo com a melhor agrícola, e sem sobreviver dos ataques externos, uma civilização padece. E aí, claro, no mundo grego tem o Píndaro, que é esse grande poeta que canta essa vida olímpica, essa vida de conquistas, de disputas, para ver quem é mais rápido, para ver quem é melhor nessas coisas. Então é uma disputa. Para as cidades-estado grego, aquilo era um símbolo cultural de unificação delas, de comunhão entre elas, e eu acho que esse espírito continua no futebol. As pessoas veem a Copa do Mundo, é uma espécie de espírito de comunhão entre as nações, e ao mesmo tempo aquilo era para eles uma disputa que evitava as guerras, eles disputavam no campo, né? No caso Então, isso aí permaneceu, as corridas de viga. Os cristãos, por exemplo, em Roma, tinha os combates gladiatoriais, que são a simulação de combate mais literal possível, né? Você bota as pessoas lá com armas e uma vai ter que atacar a outra. Mas tinha também em Roma as corridas de viga. E aí, quando o cristianismo vai combater o combate gladiatorial, permanecem as corridas de viga. Então, no Império Bizantino, Justiniano, por exemplo, era fanático por um time de corrida de viga. Eles usavam cores básicas, né? Tipo o azul e o verde, e eles vão disputar. E essa coisa do azul e verde é bom porque as cores primárias ou cores secundárias, cores assim bem marcadas assim no dia a dia das pessoas, sempre são usadas como símbolo de facção, símbolo do feudo, coisas que distinguem as sociedades, inclusive nos níveis mais primitivos. Então, quando as pessoas colocam uma cor simples, elas sabem facilmente identificar quem é da sua tribo e quem não é. Quando entram em conflito duas tribos, você marca qual o lado que você defende. Por isso que no futebol você tem essa coisa das cores, e a cor já é um dos primeiros símbolos básicos de um time. Lá para o 1900, quando ainda tinha aquele imaginário vitoriano, existia toda uma mística de um clube de cavalheiros, e que o futebol seria um esporte de cavalheiros, por isso um esporte de gentlemen. Então teria que ter todo um respeito. E a ideia do futebol ser parte de clubes. Então os cavaleiros frequentam clubes e aí eles expressam isso com esse esporte, né? Mais ou menos tem uma semelhança com a origem do boxe, tem uma semelhança com a origem de outros esportes que bebem dessa cultura vitoriana. Isso passou para a história do futebol, por isso que tem essa história essa coisa do fair play um pouco abusado hoje em dia, porque ela é um pouco a despeito da força necessária para se empregar no jogo, mas ela tem uma origem muito profunda, porque a ideia original do futebol e isso é muito belo,
há uma beleza moral nisso, quando as pessoas veem o cara virar e falar, não, eu não sofri o pênalti, né? Então, prejudicando o time dele. A torcida tende a se irritar com essas coisas às vezes, porque ela quer a vitória a todo custo. Então o torcedor, às vezes, ainda mais uma versão mais contemporânea, assim, que o combate pelo combate importa mais que a beleza do combate ou do que a honra no combate. Então, muitas vezes a torcida não se incomoda que o time ganhe por meios ilícitos, né? Isso existe também no futebol, isso a gente vê, e aí tem toda a corrupção que paira o futebol. Então, ela decorre em grande parte disso, da falta de aristocracia, de visão aristocrática, da falta de visão de gentleman, daquele que realmente prefere perder de maneira honrada do que ganhar de maneira desonesta. Esse é um espírito de cavalheirismo que um pouco se perdeu na nossa civilização, mas que está presente na fundação do futebol. Essa ideia do gentleman é muito forte. Teve um caso, faz uns anos já, de um jogador que virou para o juiz e falou, eu não sofri o pênalti, né? E as pessoas bateram palma para aquilo. Então isso mostra que ainda há um zelo por esse espírito de cavalheirismo no futebol, mesmo que ele esteja um pouco difuso. Visivelmente, a gente vê que isso foi se perdendo ao longo dos anos, e quando a gente pega as gerações dos anos 60 ou 70 no Brasil, elas já são muito diferentes das de hoje. O modo como os atletas se expressavam linguisticamente era muito superior, e claramente tinha uma elegância maior, inclusive no jeito de jogar. Esse jeito de elegância é importante para entender, porque o futebol basicamente é um combate simulado, mas ele é diferente de outros esportes. Talvez isso explique porque ele seja o mais popular do mundo. O futebol combate, e aí é o que torna ele mais bonito, é um combate com formas geométricas, né? Então você pega uma bola que já é uma forma geométrica, literalmente girando, e aí a força é toda direcionada para gerar formas geométricas, essa bola vai fazer curvas de um determinado modo, e o drible faz parte dessas formas geométricas com variações, com uma harmonia nelas. E quando a bola entra dentro do gol, o gol é um quadrado, ele é uma outra forma geométrica, então você tem um encontro de duas formas geométricas por meio de um trajeto. Se esse trajeto tem beleza de forma, as pessoas chamam isso de um gol bonito. E o atleta que tem muita capacidade de fazer a beleza da forma, ele é visto como mais talentoso. As pessoas preferem ver um jogo bonito do que um jogo feio. Aliás, as pessoas estão lá a ver o jogo, existe um elemento de entretenimento, fora o elemento da torcida, da identificação tribal, né? E do combate simulado, e quem vai ganhar a guerra simulada, né? Então, até como no Brasil se usa o símbolo do rei do futebol, porque o Brasil tem imaginário... O Brasil foi criado como uma monarquia, foi uma monarquia por praticamente 4/5 da sua história, né? Então, o Pelé é o rei do futebol. O brasileiro usa a camisa da seleção, é a camisa amarela, que é o símbolo dos Habsburgos, que é o símbolo monárquico dos mais antigos e profundos do Brasil. Então, quando o Brasil quer representar a unidade nacional, ele chama o melhor jogador do Brasil, aquele que unifica os brasileiros de algum modo, de rei do futebol, ao mesmo tempo que ele coloca uma camiseta amarela, que é o símbolo nacional dos que tem mais repercussão. Engraçado, é o único símbolo monárquico vivo assim, no dia a dia dos brasileiros, e é o para qual eles recorrem quando eles sentem a falta de algum outro símbolo, de alguma forma de representação. Então eu acho isso bastante interessante, na verdade, né? Nessa visão de combate simulado, também se entende que se o cara for fraco, se ele não tem vontade de jogar, isso é feio. Então é muito peculiar, porque são coisas... E aí você tem essa tensão de jogadores de perfis diferentes. Tem jogadores que são... eles têm a garra, como se usa o termo no Brasil, e tem outros jogadores que têm a técnica. Mas o que se chama de técnica, muitas vezes, o jogador é muito técnico. Às vezes até fala, o jogador é muito técnico, mas não é eficaz. É engraçado esse termo técnica, como ele é usado. Porque, na verdade, o termo técnico diz muito respeito a capacidades que envolvem também a beleza e, claro, criar situações improváveis e tirar delas uma solução. Então, na verdade, por técnico, muitas vezes se usa isso. Eficaz é realmente a meta, a contagem. Se quer tornar o futebol mais matemático, quando você acerta o quadrado, gira um número na tela. Então, a beleza matemática é praticamente composição inteira. Mas se o jogador não tem o vigor físico, porque ele fisicamente tem que empreender isso é ruim. Se falta vontade para o jogador, ele é fraco. Por isso que a disposição de força ela é importante. Se o fã do futebol ele se sente representado por aquele time, então ele pega o time e ele fala, esse time representa algo da minha cultura, da minha família, de onde eu vim.
Normalmente os times de futebol são marcados por uma identificação local, de cidade, e algum tipo de distinção cultural. Varia muito de acordo com o mundo inteiro, e conflitos políticos e sociais, sem dúvida nenhuma, são manifestados nos times de futebol. Se de algum modo aquele jogador não tem vontade em campo, ou se ele é ruim demais para o valor percebido do time, o torcedor ele tende a olhar aquilo como uma coisa reprovável, e aí ele se sente ofendido por aquilo. Ele sente como se o jogador tivesse transgredido ele, certo? Isso é um fenômeno de representação também, porque ele se representa naquilo. Meio que quando você vê o seu time ruim, você vê a sua própria miséria, né? Então, esse é um fenômeno, é uma representação, né? Por isso a empatia é forte, a tristeza, as emoções são despertas por aquilo, né? E sem dúvida reflete muito do ethos nacional. O brasileiro, ele gosta do futebol, não... E aí a minha interpretação é diferente mesmo dessa interpretação que dão às vezes, que a malandragem, a marca do futebol brasileiro. Eu não acho que seja isso, eu acho que realmente o Brasil é um país em que grupos diferentes têm facilidade para se encontrar em comunhão, e o brasileiro tem esse espírito mais que não é a malandragem, mas de tentar solucionar os problemas por vias que não são as imediatamente disponíveis. Eu acho que isso tem na cultura brasileira, sem dúvida, e isso passa para o futebol e se explica muito desse aspecto clássico, né? Mesmo que hoje, engraçado, numa sociedade em que um pouco o elemento científico, preparação de atletas e outras coisas, ele às vezes pode atrapalhar o elemento da beleza do jogo. Sem dúvida nenhuma, a gente vê atletas que tinham um físico muito pior produzindo jogos muito mais bonitos. Mas enfim, o futebol em última instância ele é isso, ele é uma espécie de rito, ele é um rito social que nas suas expressões mais intensas e bizarras ele é idólatra, né? É uma experiência religiosa para a pessoa, ela substitui a religião por aquele time, por aqueles atletas, ela idolatra aqueles atletas como ícones religiosos, e ela toma o time como se ele fosse um deus substituto, que é uma inversão muito doida das coisas. Mas, numa versão mais moderada, ele é uma catarse, ele é um tipo de representação simbólica de combates, numa sociedade que já não encontra mais esses combates facilmente disponíveis, né? Na qual a pessoa consegue projetar os seus ideais de busca de excelência neles, né? E se sentir representado de algum modo. É isso, esse é o simbolismo do futebol. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todos lá no sino. E procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo.